Boa noite a todos os irmãos e irmãs. A nossa saudação em mais este momento devocional. Nós, pastores, neste distanciamento social, estamos sempre tentando levar mensagens online para vocês. Seja através destes devocionais, dos cultos, da instrução de confirmandos, da escola dominical, dos departamentos das servas e leigos, dos programas de rádio. São formas para levarmos o consolo e a esperança nestes tempos de pandemia. Mas nada substitui o momento no templo, nos cultos. Por isso, oferecemos 4 cultos por semana aqui em nosso templo. Você que pode vir, faça a sua inscrição, esteja conosco, louvando e adorando a Deus e sempre pedindo que Ele nos dê muita sabedoria para vivermos nesses tempos difíceis. Saudamos, portanto, a todos neste momento devocional. Hoje temos a presença do Léo, da Lauren, do Pedro, além de nós, pastores. Louvemos a Deus cantando o hino Canta a Minha Alma. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o teu amor e o quanto nos deseja. As coisas desse mundo não são nada diante dele. Pai infalível, que se compara a ti. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, Ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo Está o Espírito queimando em meu ser.
traz luz pro meu perdido coração, pra ter tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Invoquemos a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eterno Deus, o pecado nos trouxe às trevas, mas a tua graça nos conduziu à luz. Por isso, através de Cristo, temos esse privilégio de termos o perdão. Sendo assim, confessamos os nossos pecados e sabemos que são muitos, mas te louvamos porque através de Cristo temos o perdão e tu nos conduz à luz de Cristo. Em nome dele que oramos. Amém. Tendo, pois, confessado os nossos pecados, confiando na graça de Deus em Cristo Jesus, eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, comunico que os teus pecados e os meus estão perdoados. E faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos fazer a leitura do texto de 1 João, capítulo 1, versículos 5 ao 7, que nos diz: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Queremos louvar a Deus cantando o hino Pelas Dores deste Mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro,
abrace o mundo inteiro. Tem compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós. Kyrie eleison. Que a graça e a paz do Senhor nosso Deus esteja com vocês, queridos irmãos e irmãs. Amém. O texto de hoje, o texto lido pelo pastor Ivaldo, é o texto da primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 a 7. É a continuação daquilo que nós iniciamos a ver semana passada, no último devocional. E o apóstolo João começa, ou continua falando, da mensagem que Deus traz para a sua humanidade. Nós vimos semana passada que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E nesta condição, sob estas duas naturezas, mas ao mesmo tempo sendo um único Senhor, um único Salvador, Jesus foi enviado para o mundo, a fim de salvar o mundo dos seus pecados, a fim de nos dar vida eterna. E esta é a mensagem que Jesus trouxe junto dele. Esta é a mensagem que é anunciada pela igreja, que é testemunhada pelos cristãos do mundo inteiro e que assim é levada para que mais e mais pessoas se convertam ao Salvador Jesus. E hoje o apóstolo João, ele fala da luz. João, ele usa muito esse exemplo, né, sobre, diante dessa comparação de luz e trevas. E lá no versículo 5, ele começa dizendo: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Deus é luz. Quando nós pensamos em luz, nós logo lembramos talvez do amanhecer do dia, nós lembramos da experiência também que temos no escuro. A luz nos lembra a revelação. Tudo fica claro. Quando nós estamos sob a luz, nada fica escondido, mas tudo se revela. E quando o apóstolo João fala que Deus é luz, ele está querendo nos induzir e nos colocar diante desta realidade. Somente Deus pode clarificar a nossa mente. Somente Deus pode nos fazer entender que este mundo é treva, enquanto que Ele nos traz luz. Deus nos traz vida. Vida que está em Cristo. Somente Deus pode nos fazer entender que este mundo é morte, enquanto que a sua luz, enquanto que Cristo é graça e vida. Um texto muito bonito em Malaquias 4, versículo 2, na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, esse texto diz que a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida em seus raios. Essa passagem nos fala muito, ou nos traz diante desse contexto que João também nos aponta. Veja que essa linguagem de João não é uma linguagem nova, mas é algo que está na mente dele e que ele traz da própria palavra de Deus. Jesus é o sol da justiça, como diz a tradução mais antiga. Jesus é a luz que brilha em nossa vida. Jesus é a luz para a humanidade.
queremos lembrar que dentro destes estudos em 1 João, nós também estamos trazendo o nosso amigo Lutero. E Lutero diz que o que não é Cristo também não é luz. Essa frase é muito interessante. Aquilo que não é Cristo não é luz. É de extrema importância para a vida cristã reconhecer as trevas, saber diferenciar as trevas da luz. É extremamente importante para nós cristãos sabermos onde está Cristo e como Ele se revela a nós através da Sua palavra. Quando reconhecemos a luz, nós também saberemos diferenciar a treva. E certamente você não quer andar nas trevas, você quer andar na luz. E Jesus traz luz sobre todas as coisas. Há um mês atrás, algumas semanas atrás, nós vimos muitas cenas onde pessoas estavam sofrendo com alagamentos temporais, etc. E é interessante pensar, por exemplo, quando essa situação ocorre à noite. Imagina você à noite num temporal com os ventos, com a chuva, com a água entrando na sua casa. É desesperador pensar nessa cena. E para piorar a situação, na escuridão da noite nós não temos ideia do que está realmente acontecendo e de como as coisas estão se estragando. Somente quando o dia amanhece, nós poderíamos ter uma real clareza sobre o estrago que o temporal fez naquela noite, naquele momento. Em muitos casos, este provavelmente é o nosso caso e o caso de todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Esta é a primeira impressão que nós temos quando nós reconhecemos a luz. Quando o sol da justiça, quando a luz de Cristo está sobre nós, nós temos a real dimensão do estrago que o pecado faz em nosso viver. E como aqueles que sofrem com o prejuízo do temporal, como estes sentam e choram ao ver as coisas estragadas, nós também choramos, nós também lamentamos sobre os estragos que o pecado faz em nosso viver. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ficar ali sentados e chorando. Nós precisamos sempre recomeçar. E é sob a luz que nós recomeçamos. Não é na escuridão, mas é sob a luz. Depois que a angústia, depois que a preocupação e a aflição começam a amenizar em nosso coração, nós levantamos e vamos à luta. Vamos reconstruir aquilo que a água levou, vamos reconquistar as coisas que nos foram tiradas. E assim também a luz de Cristo funciona sobre nós. É através da luz de Jesus que nós vivemos a nossa vida espiritual, para que a palavra de Deus possa nos reerguer em nosso viver diário. E as coisas vão ficando no seu lugar. Depois de um temporal, nós limpamos a casa, nós consertamos as telhas, nós começamos a reconstruir paredes, coisas que foram derrubadas, nós começamos a comprar coisas novas. E assim também é na nossa vida espiritual. A palavra de Deus nos ajudará a colocar tudo no seu devido lugar. E assim nós poderemos andar e viver nesta luz maravilhosa
que nos encaminha para uma vida feliz, para uma vida verdadeira, para uma vida eterna. Ao mesmo tempo, muitas pessoas querem andar na luz, muitas pessoas querem viver na luz, mas se esquecem da fonte da luz. No próximo fim de semana, já apontando para o Dia dos Pais, nós provavelmente vamos refletir isso em nossas comunidades. Perceba como o mundo, como os pais querem que seus filhos andem na luz, mas continuam criando eles nas trevas. Como, querido pai, querida mãe, como nós queremos que os nossos filhos andem na luz se nós encaminhamos eles para as trevas, para as coisas que este mundo produz, para as coisas que este mundo ensina e que não são fonte de luz nem de vida? Como podemos ter luz sem a presença de Cristo? O que não é Cristo não é luz. É muito necessário que a gente tenha consciência disso. Nós não podemos viver sem a palavra de Deus. Nós não podemos viver sem Cristo, porque é através destes meios que Deus é luz para nós. Lutero, em seu comentário, também aponta para a nossa carne. A nossa própria carne não aceita ou não quer. A nossa própria carne não deseja aceitar a interferência divina pelo Espírito Santo. Por isso, a nossa carne, aliada ao diabo, quer continuar andando na escuridão da morte. Por isso, antes de mais nada, escreve Lutero, o mundo inteiro deve saber que está nas trevas e deve converter-se para essa pregação e reconhecer essa luz. Quem não conhecer a Cristo, não irá conhecer a luz. Quem não conhece Cristo não consegue experimentar a luz. Consequentemente, aquele que não conhece a luz continuará andando nas trevas. Deve ficar muito claro que quando nós falamos de luz e trevas, estamos falando de vida e de morte. Esta é a palavra do apóstolo João. João está falando de vida e de morte. Andar na luz é andar na vida eterna. Andar nas trevas, andar na escuridão, é andar na morte. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, ele escreve que a vida estava nele, em Cristo, e a vida era a luz dos homens. Complementando este versículo do seu Evangelho, João escreve aqui na sua carta, no capítulo 1, versículo 5, que nele não há treva nenhuma. É bem interessante pensar sobre este aspecto. Em Cristo não existe treva. É importante lembrar do contexto desta carta, que nós vimos semana passada, onde o apóstolo João está lidando com os serentistas. Se você ainda não sabe o que é os serentistas e deseja saber mais, assista o nosso devocional de semana passada, o link está aqui. E é importante olhar para o contexto exatamente para percebermos como as heresias querem apagar a luz de Cristo. As heresias, elas vêm justamente jogar trevas sobre a luz, mas isto é impossível. É impossível apagar a luz de Cristo. É impossível jogar trevas sobre a luz. A luz jamais conhecerá a treva. Existe uma historinha bem simples, né?
que a luz queria conhecer a escuridão. E ela resolveu entrar numa caverna escura. Mas quando a luz entrou na caverna, tudo ficou claro. Não existia mais treva dentro da caverna. E a luz não conseguiu conhecer a escuridão. Em Cristo não existe treva. Em Cristo não existe escuridão. Quando Cristo está presente, Ele emana luz. Quando Cristo está presente, Ele emana vida. E é esta vida que Ele quer te dar, querido irmão, querida irmã. A razão humana, as filosofias, as ideologias que batalham contra a palavra de Deus, tudo isto não pode subsistir à luz de Jesus. E se nós cremos na palavra de Deus, é natural que andemos na luz. Lá no versículo 6, o apóstolo João escreve: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esse versículo nos remete à extrema prática da nossa fé. Como igreja, nós devemos refletir muito sobre isso. Lutero diz que se não permanecermos na proclamação, ou seja, na pregação do Evangelho, o que está em nós não é a palavra, mas a mentira e o pensamento falaz. Os hereges caminham na escuridão e dizem que é luz. A rigor existem dois males: errar e defender o erro. Se a fé está misturada com as doutrinas dos homens, certamente realizamos muitas coisas, mas em vão, porque não são luz. Cristo, porém, é nossa luz. Os anjos veem essa luz, nós a ouvimos. Essa última frase pode parecer um pouco estranha, né? Os anjos veem essa luz e nós a ouvimos. Onde e quando nós ouvimos a luz, queridos irmãos e irmãs, isso parece meio paradoxo, complexo. Bom, a luz é para se ver. Lutero diz que nós a ouvimos. Onde é que vocês ouvem a luz? Na Escritura. A luz de Cristo deve ser ouvida, por mais paradoxo que isso pareça. Os anjos convivem com essa luz, os anjos estão na presença dessa luz. Nós ainda não experimentamos isso plenamente, como o apóstolo Paulo também ensina em suas cartas. Mas nós podemos ouvir essa luz e podemos viver nessa luz pela palavra do nosso Deus. Para finalizar, o versículo 7 diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse é o grande desafio para a fé cristã: permanecer na luz. E nós permanecemos na luz justamente quando ouvimos essa luz, quando nos dedicamos à palavra de Deus e quando vivemos essa palavra. Andamos nela e permanecemos nela porque temos comunhão uns com os outros através de Cristo. O sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Quando permanecemos na luz, nós somos chamados a reconhecer o nosso pecado, a nos arrepender. E assim, ao mesmo tempo, reconhecer que precisamos do perdão. E por isso, recorremos ao amor de Cristo, ao seu sangue que nos lava, que nos purifica de todo pecado. Você e eu, e toda a igreja cristã, tem um chamado. E este chamado está em viver e andar na luz que é Cristo. Nós somos chamados a andar nesta vida. Nós somos chamados a andar no caminho eterno. E quantas pessoas estão trocando o eterno pelo passageiro?
Se for o seu caso, Deus te chama para a luz. Ele te transporta do reino das trevas para o reino da luz, onde poderemos viver uma vida feliz, uma vida conforme a vontade de Deus, uma vida que resplandece essa luz, como Jesus diz no seu evangelho para os seus discípulos, lá em Mateus 5, né? Vocês são a luz do mundo. Não que a gente seja a fonte da luz, mas Cristo é luz para o mundo através da sua igreja, através de nós que resplandecemos essa luz. Ou numa linguagem paulina, nós somos espelhos deste amor que é colocado diante do mundo e que precisa ser levado ao mundo. Nós resplandecemos a luz que é Cristo, porque Cristo está em comunhão conosco através da nossa fé. Ande na luz, viva na luz, busque a luz. Nós não estamos falando de algo transcendente, mas nós estamos falando de algo concreto. Viva a luz, viva a vida que está diante dos seus olhos na palavra de Deus. Esta palavra que transforma, que regenera e que nos dá uma nova vida, uma vida que é eterna. Que Jesus possa estar com vocês. Ele é a sua luz, Ele é o seu perdão, Ele é a sua vida. Que assim vocês sejam felizes em Cristo. Amém. Nós queremos fazer oração neste momento. Nós continuamos orando pelo Gilberto Gunt. O Gilberto, ele teve um quadro de Covid-19 e ele está curado, já deu, os exames já deram negativo. E ele aguarda então a sua alta para ir para casa. E também continuamos orando pelo filho do Gilberto, Marcos Gunt, que foi atropelado por uma moto há uma semana atrás. Ele teve algumas complicações durante essa semana, fez uma nova cirurgia, mas já se recupera também. E continuamos orando e pedindo a Deus que Ele esteja presente, acompanhando estes dois nossos irmãos. Também oramos pela senhora Evanir Ferrari Ramos, a mãe do Marcos Ramos. Ela também está com bastante problemas na sua saúde. Nós queremos orar também pela Marina Klein. A Marina é uma criança, ela tem um diagnóstico de leucemia e a gente também quer orar por ela para que Deus possa encaminhar o melhor tratamento e assim também cuidar da vida dela. E queremos agradecer a Deus pela recuperação do seu Hernani Risk, que também já teve alta e está se recuperando em sua casa. Oramos. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo teu amor, pois sabemos que neste mundo só encontramos trevas, abismos, escuridão. Neste mundo só encontramos a morte. E certamente tu vens nos resgatar da escuridão para nos levar à luz. Que possamos estar sempre diante de ti com um coração agradecido, pois sabemos, ó Deus, que também em nós não existe luz, mas tu nos dás, graciosamente em Cristo, a luz que precisamos para o nosso viver. Abençoa-nos com a tua palavra, fortaleça a nossa fé, que o teu Espírito Santo esteja junto de nós, para nunca nos desviarmos dos caminhos eternos da salvação. E que assim a tua palavra seja também luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos, e que Cristo esteja sempre presente em nosso viver, nos purificando de todo o nosso pecado. Amado Pai, confiante na tua promessa, confiante em tudo aquilo que tu fazes por nós
nós também te pedimos por estes nossos irmãos que padecem da saúde e carecem da tua misericórdia. Que tu possas abençoar cada um deles em suas necessidades, bem como seus familiares, para que eles tenham a plena certeza do teu amparo, do teu cuidado e da tua proteção. Que tu possas continuar ajudando também na recuperação deles e que assim eles logo possam voltar aos seus lares, junto das suas famílias, em plena comunhão. Amado Pai, também continuamos te pedindo pelo nosso mundo, abençoa-nos mesmo diante desta pandemia, para que assim os pesquisadores e médicos que estão atrás de um tratamento ou de uma vacina contra este vírus tão mortal, que a tua sabedoria também esteja presente, para que no tempo certo eles possam desenvolver a cura e assim imunizar toda a humanidade, todas as pessoas que assim estão também expostas ao risco da morte por este vírus. Amado Pai, continua abençoando o nosso país, nossa nação, continua abençoando a Santa Igreja Cristã no mundo e que possamos sempre a uma só voz continuar proclamando a luz que é Cristo, esta luz que precisa e quer alcançar a todos. Tudo colocamos em tuas mãos, na certeza que tu estás nos ouvindo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Como o pastor Ivaldo ressaltou no início, nós continuamos com as nossas atividades presenciais, que são os cultos, no próximo sábado, 19h30, também no domingo, às 9h e 19h30, e bem como também as nossas atividades digitais, como estão aí na tela de vocês. Toda quinta-feira, às 20h, o nosso devocional, e nos sábados, a escola dominical, às 14h30, e o nosso culto virtual, às 19h30. Que tenham todos uma boa noite, e para finalizar, nós vamos ainda entoar este bonito hino, esta bela canção que nos coloca diante do amor de Cristo, que nos resgata e que nos dá a verdadeira vida. Uma boa noite e que Deus abençoe a todos. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu expirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim, se
mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras